O teatro como arte marcial, de Augusto Boal. A culpa é do Pitágoras. Para explicar a proposta do Centro do Teatro do Oprimido, CTO Rio, para o Fórum Social Mundial de Porto Alegre, fui obrigado a começar falando de um filósofo grego que viveu no século VI a.C. Vou repetir aqui, mas não se assustem mais do que o necessário. Explico tudo em poucas páginas. Começo na Grécia, mas dou atléticos saltos seculares. Como sabemos todos, o comércio sempre existiu, louvado seja. Primeiro na forma de troca, se tenho em excesso, coisa de que os outros necessitam, e se careço de coisas que outros guardam sem consumir, troco o que tenho pelo que me falta. O valor da coisa trocada depende da urgência, necessidade e quantidade disponível. A invenção do comércio é tão simples como a invenção da roda. Roda. Cada coisa tem seu preço. Pode acontecer, porém, que eu queira trocar uma coisa que tenha comigo por outra coisa que ainda não saiba qual seja, nem onde encontrá-la. Surge então o dinheiro, e eu troco a coisa que tenho não por qualquer outra coisa, mas por esta coisa chamada dinheiro, coisa que não serve para nada a não ser para ser trocada por todas as coisas que servem para alguma coisa. Esse símbolo, conchas do mar, bronze, ouro, era difícil de se transportar e, a partir do século XVII, converteu-se em papel verde ou de outras cores, mas, como o papel se rasga e apodrece rolando de mão em mão suada, houve o compromisso de que poderia ser trocado pelo ouro, metal de difícil extração e incômodo transporte. Sempre que existe comércio, surge a aritmética, que é aquela parte da matemática que trata das propriedades elementares dos números inteiros e racionais, como dizemos o Aurélio, o Ruais e eu. O comércio nos obriga a prestar muita atenção aos números, mas também ao valor e à quantidade das coisas trocadas. 5 sacos de arroz podem valer uma só cabra montês, e não 5. 30 sacos de lentilhas, uma vaca leiteira. Nestes casos, 1 é igual a 30 ou a 5. A matemática comercial não é abstrata, tem cheiro, peso e cor. Antes de Pitágoras, já existia o comércio e, portanto, a aritmética. Essa, porém, estava indissoluvelmente ligada aos objetos reais, existentes, tocáveis. Os números não valiam nada em si mesmos, mas sim pelas coisas que representavam. Para somar 7 vacas e 9 bois, era necessário que os 16 animais estivessem de acordo em ser contados, pastando no pasto pacientes. Os números 9 e 7 não existiam em si e para si, mas apenas referidos àqueles gordos e amáveis ruminantes. Brabos bois de rodeio, por exemplo, não eram contáveis para que pudessem ser contábeis. No século VI, já existiam também outros filósofos que queriam descobrir a essência do universo, a sua matéria-prima. Afinal, se existíamos é porque éramos feitos do quê? Nós e as estrelas, as montanhas e os precipícios, o céu e o mar. Dizia este que tudo era água. Para aquele, o universo se constituía de apeiron, espécie de éter, substância indefinida. Para outro, era o átomo,
Outro ainda dizia que tudo existente se compunha de combinações em quantidades diferentes de 4 elementos essenciais: o ar, a terra, a água e o fogo. Pitágoras, fascinado pelo comércio, observou que 2 vacas mais 2 cabras somavam sempre 4 animais, 2 sacos de feijão e 2 de arroz, 4 sacas de grãos. 2 homens e 2 mulheres somavam 4 pessoas humanas. Nota de rodapé. Esse era um raciocínio aritmético, mas havia certas incertezas políticas, porque as mulheres, na democrática Atenas, não eram cidadãs inteiras, sofriam restrições como a de votar, por exemplo. Neste caso, a soma de 2 mais 2 seria qualquer coisa entre 3 e 3,6 ou 7, dependendo da valentia das moças e do ardor da sua revolta. Fim da nota de rodapé. Esta foi uma descoberta fantástica. 2 mais 2 eram sempre 4, independentemente do que representassem. Pitágoras conseguiu esta façanha extraordinária para o pensamento humano. Dissociou o número da coisa numerada, como criança que joga ao lixo o inútil ábaco ou para de contar com os dedos. Nota de rodapé. Cálculos, do latim cálculos, eram pedrinhas com as quais se calculava. Ainda hoje a palavra se usa nesta acepção. Cálculos renais, que doem dores sem conta. Fim da nota de rodapé. Toda criança tem seu dia de Pitágoras. Depois dele, o número passou a existir de forma abstrata, autônoma, não relacionado a nada, nem a bois, nem a bezerros ou vacas. No entanto, os números estavam em todas as coisas e todas as coisas eram números. Uma pessoa era uma só e a multidão 5.000. Uma biga romana tinha 2 cavalos, uma triga 3, mas isto foi mais tarde, noutro lugar. Ou tantos, tudo era número ou fração, deste número que, como Deus, estava em todas as coisas, onipresente. Se o número se assemelhava a Deus pela sua onipresença, talvez fosse o próprio Deus onipotente. Sem deixar por menos, Pitágoras fundou uma nova religião em que Deus era o número. Deus e o universo se confundiam. A criatura era o Criador e vice-versa. Em sua igreja, Pitágoras assumiu o posto de número 1 dessa nova religião, sendo também o primeiro a enlouquecer. Terminou sua vida em um asilo, rezando incontáveis vezes ao dia ao Deus de sua devoção, o número abstrato. Seus seguidores, com mais senso prático e menos religiosidade, começaram a trabalhar com os números sem pensar nos sacos de batatas e nas cabras, e foram se transformando progressivamente nos economistas de hoje em dia, que são matemáticos e não apenas aritméticos, pois que introduziram incógnitas em todas as suas equações, chegando até mesmo à subjetividade dos cálculos infinitesimais e integrais, à metamatemática, ao risco Brasil e ao superávit primário. Para eles, só os números contam, e não importa a quem ou a que coisa estes algarismos se refiram, corações ou pedras. São números sem corpo e sem alma, cujo único desejo manifesto
é o de equilibrar o orçamento interno sem cessar os pagamentos externos da dívida impagável. Quadratura do círculo. O último elo que os números ainda mantinham com o mundo concreto foi cortado com um presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, nos anos 50, quando decretou o fim da conversibilidade do dólar em ouro. Até ali, o papel verde era o representante digno do metal amarelo, e por ele podia ser trocado. Pensava-se que para se fazer a troca, quando desejada, houvesse ambulante de ouro no tesouro. Foi-se lá ver e viu-se que não havia. Nixon teve a virtude da inabitual sinceridade e mostrou que o dinheiro como objeto é papel sem valor, vã promessa, símbolo de alguma coisa, o ouro, que nós sabemos que não existe, mas fingimos acreditar que está à nossa espera em alguma esquina suíça ou tomando banho de mar nas Bahamas. Doce ilusão ensolarada. Dinheiro é abstração, como a frase que encima cada dólar, abstrata e sem correspondência humana. In God we trust. We quem, cara pálida? Aqueles que o manuseiam, é claro, estes sim podem crer em God. Qual God? O Deus número, que está em toda parte e em nenhum lugar, como o dinheiro de Wall Street que o gato comeu. Cadê o gato? Fugiu para as Ilhas Caimã e bora bora. O dinheiro perdeu sua consistência no espaço, translúcido papel. Com a invenção do computador, perdeu inteira a consistência no espaço e no tempo, imaterial e instantâneo. Neste breve segundo em que você, dinâmico leitor, começa a ler esta linha, bilhões de dólares podem estar em Hong Kong e, com um simples enter no teclado, antes que acabe de ler a frase, estarão na Malásia ou no Rio de Janeiro. Dependendo do giro da Terra, na calada da noite o dinheiro pode chegar a qualquer lugar do planeta antes que ali chegue a luz do dia. Nunca o dinheiro foi tão abstrato e real, mera fantasia. Isto permite que executivos dos bancos Nacional, Econômico e outros no Brasil forjem contas fantasmagóricas que entram nesse maravilhoso mundo dos ectoplasmas econômicos como se fossem dinheiro vivo, sonante, como se fossem ouro. Permite nos Estados Unidos que executivos da Enron, WorldCom, Xerox, Merck, Squibbs, Johnson & Johnson, AOL e sabe-se lá quantas mais simulem no mundo ectoplásmico dos computadores fabulosos lucros inexistentes e, entre si, dividam dividendos reais sonantes. Materializa-se o nada. Enquanto isso acontece em Gotham City, nestas outras bandas menos afortunadas, nestas obscuras esquinas do mundo, como disse Bush, conosco sempre tão simpático, os seres humanos não são essências transparentes, são concreções que existem no tempo e no espaço no Brasil, morrendo de fome, na África de fome, de guerra e de AIDS. Os seres humanos distanciados desses números, ignorados pelos computadores, sofrem a dor real pelos enters provocada. Os modernos economistas capitalistas pensam apenas em alíquotas, percentagens, dividendos, juros, lucros, spread, taxas de risco, etc. A economia moderna é matemática e não apenas aritmética, pois que a matemática é, como nos socorrem o Aurélio, o Ruais
e as minhas lembranças do professor Erasmo, a ciência que investiga as relações entre entidades que são definidas abstrata e logicamente. Vejam bem a definição aureliana e ruaiciana, abstrata e logicamente. Os economistas pragmáticos não pensam que os números possam se referir a homens e mulheres com suas trêmulas bocas abertas, aos quais podem trazer a felicidade ou a morte. Ignorando o ser humano, sacrificam parte da humanidade, a maior parte aos lucros necessários para que sua matemática seja boa, as contas batam e os balanços fechem. Esses economistas capitalistas e os capitalistas economistas que se reúnem em Davos para bem organizarem suas contas e gráficos precisam apenas falar, isto é, usar palavras que são abstrações e escrever em papel branco ou quadros negros números, símbolos e curvas, de preferência ascendentes. Nós, que nos reunimos em Porto Alegre, temos uma visão humanística do mundo, antropocêntrica, e isso necessitamos mais do que palavras, números e curvas. Necessitamos da presença humana em carne e osso, mas também em imagens, pinturas, fotos, esculturas, teatro e cinema. Precisamos da voz e do canto, da cor e do traço, do corpo no espaço. Precisamos ver e sentir a presença de mulheres, homens e crianças, daqui e da além-mar. Precisamos da arte. A arte que é a representação do real e não a sua mera reprodução, deve ajudar para que o fórum social se apresente no seu verdadeiro sentido humanístico que o justifica. A arte transcreve o real, cuja familiaridade o torna invisível aos nossos olhos. Para que este real possa ser compreendido na sua dimensão humana que lhe dá sentido e razão. Além das aparências cotidianas, a arte nos ajuda a descobrir o real em seu significado escondido. Acostumados que estamos a não vê-lo, tal o horror que nos causa. A arte desnuda a verdade. É inútil discutir com os economistas de Davos, usando-se para isto a linguagem dos economistas de Davos. Eles só entendem ectoplasmas algébricos e matemáticos. Temos que inventar a nossa linguagem, que vai bem além das contas de multiplicar e subtrair. Pensando assim, o CTO Rio propôs que o Fórum Social Mundial fosse realizado dentro de espaços estéticos que humanizassem as discussões econômicas e sociais, mostrando os números em seus contextos carnais, sua cara esquálida. O principal objetivo do Fórum é humanizar a humanidade, hoje pré-histórica, pois só podemos falar em história quando tivermos inventado uma ética baseada no fato de que somos apenas uma humanidade e não três como querem os senhores de Davos. A humanidade dona do mercado, que são eles, a humanidade inserida no mercado, a maioria de nós que trabalha e consome, e a humanidade descartável, sem poder aquisitivo, que se encontra em quase toda a África e em boa parte da Ásia e da América Latina, e em parcelas significativas dos próprios países dos G7 e G8. Para criar esses espaços estéticos, propusemos o seguinte, abre aspas, 1.
Todos os países participantes do Fórum Social Mundial de Porto Alegre 2003 devem ser incentivados a trazer ao Fórum suas exposições de fotos, quadros e esculturas dos habitantes de seus países, sobretudo das populações miseráveis e pobres, vítimas da solitária soberania dos números, segundo o tema A Cara do Nosso Povo. Em todas as salas de reunião do FSM, e não apenas em locais segregados, serão realizadas exposições permanentes dessas fotos, lembrando o tema do Fórum: a vida humana, o convívio social, a solidariedade fraterna. Impossível não pensar em Sebastião Salgado, Krasberg e outros. Nota de rodapé. Da mesma forma que Velázquez pinta nos olhos dos seus personagens os seus pensamentos, Sebastião Salgado, quando fotografa, revela a angústia nos olhos dos seus fotografados. Fim da nota de rodapé. Os participantes do fórum devem ser apresentados a esses povos, conhecê-los de perto, ver seus rostos. Ao falarmos da dívida externa, temos que ver a cara de quem a paga, as escolas vazias, os hospitais, cemitérios. Ao falarmos de terrorismo de Estado, temos que ver as prisões onde se amontoam seres humanos, as fábricas de armas, a terra arrasada e os beneficiários deste terror. Ao falarmos de reforma agrária, temos que ver camponeses e jagunços, senzalas e casas grandes. Ao falarmos de escravidão, temos que ver escravos do Pará e seus capitães do mato. Números e palavras dissociados do olhar triste são tristes abstrações. 2. Recitais de música e dança. Com temas relativos ao fórum, não devem ser apresentados apenas como entretenimento. Durante a noite, mas em plataformas espalhadas pelos locais do evento, em horários que não colidam com debates e conferências, sempre previamente anunciados, tanto estes como aqueles. 3. Grupos de teatro e poesia deverão se apresentar durante o dia em sessões curtas que não entrem em competição com outras atividades. Em 2002, entre os grupos do MST, do Teatro Legislativo, do Orçamento Participativo de Santo André e outros, o CTO Rio levou 14 grupos com 17 espetáculos. Agora serão 20 ou mais. 4. Oficinas de arte de vários países ensinarão os participantes a fazer pintura e escultura, a culinária dos países presentes, rendas do Nordeste, jogos teatrais e tudo o mais que puder ser ensinado dentro da produção popular. Não devemos exibir apenas produtos acabados de cada região ou país, mas ensinar como fazê-los. Nestas oficinas, deve-se produzir e criar, e não apenas mostrar. O bom mágico é aquele que, depois de tirar da cartola o coelho, revela o truque. Mostremos nossa arte bem acabada e como é fabricada. 5. O CTO Rio tomará a seu cargo a realização diária de um espetáculo, O Calvário de José da Silva Cristo. Nele, as 5 ou 6 quedas de José da Silva, nosso martirizado Jesus, serão curtas cenas sequenciais de teatro-fórum, em que os atores, entrando em cena, deverão oferecer soluções possíveis para as questões apresentadas, como a dívida externa, a reforma agrária, as patentes farmacêuticas, Quioto,
o efeito estufa, capitais especulativos, etc. Nessas quedas, deve-se discutir teatralmente algumas palavras mentirosas que encobrem verdades necessárias, por exemplo, direitos adquiridos. Sabemos que os direitos adquiridos não são eternos e, quando injustos e legítimos, mesmo que legais, podem e devem ser perdidos. A posse de escravos comprados no mercado ao preço ajustado era legal, era direito adquirido, nem por isso foi perpetuado. A cada nova queda superada, José da Silva Cristo se afasta do seu sofrimento, dos chicotes e das coroas de espinhos, ganha sandálias e mantos, e ao chegar ao monte do Calvário, de início coberto de cruzes e outros instrumentos de tortura. Estes serão transformados em símbolos claros de que um outro mundo é possível. A arte, e estamos certos, não deve ser adorno no próximo Fórum Social Mundial 2003, fórum estético, mas sim linguagem essencial que fará melhor compreender e sentir as discussões, debates, explicações e controvérsias que serão apresentadas durante o fórum apenas dialogado. Fecha aspas. PS. Estas eram as ideias, estes os projetos, as esperanças. Vimos grande distância entre o desejo e a sua realização, quando esta depende de financiamentos. Pouco do que foi proposto foi feito. Mesmo assim, dezenas de espetáculos foram mostrados, centenas de espectadores invadiram a cena e disseram sua palavra. Milhares assistiram a nossos espetáculos, fóruns, debates. Quando um evento cresce demasiado depressa, 20.000 pessoas em 2001, 80.000 em 2002, 120.000 em 2003. Nenhuma estrutura organizativa acompanha este crescimento. Temos uma esperança. Haverá 2004, na Índia 2005. 6, 7, 8, 9. Se vale a ideia, está viva.